O meu reino não é deste mundo. Era em Jerusalém, dia 7 de abril do ano de 33, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, como o Evangelho frisa com insistência. Achava-se Jesus na área pavimentada do Pretório Romano, que os gregos chamavam Litóstrotos, e os hebreus Gábata. Neste lugar e nesta hora, o governador romano Pôncio Pilatos e o seu réu Jesus de Nazaré iam discorrer sobre os dois reinos que se digladiam no universo: o reino das trevas e da ilusão e o reino da luz e da verdade. Os dois homens eram embaixadores plenipotenciários dos respectivos reinos. Perguntou Pilatos a Jesus: Tu és rei? É que Jesus fora acusado de pretender a realeza da Judéia, que havia meio século era uma província do Império dos Césares, senhores da Europa, da Ásia e da África. Sim, eu sou o rei, respondeu o homem no banco dos réus. E, para evitar qualquer equívoco, logo acrescentou com firmeza: Mas o meu reino não é deste mundo. Cheio de estranheza e espanto, olhou Pilatos para essa ruína humana diante dele e perguntou: De onde és tu? Se esse homem era rei, onde estava o reino dele? Na Europa? Ásia? Na África? Não, porque esses países eram do Império Romano. Vagamente se lembrava Pilatos de certas fábulas da mitologia que falavam de reis divinos vindos à terra. Seria o Nazareno um desses reis extraterráqueos? Respondeu o réu com toda a clareza e decisão: Eu nasci para isto e vim para a terra para isto, para dar testemunho à verdade. Implicitamente, declarava o réu que o Império Romano, representado por Pilatos, não era o reino da verdade e, como uma advertência a seu juiz, acrescentou: E todo aquele que é o filho da verdade atende à minha voz. E acrescentou significativamente, reforçando o caráter extraterrestre do seu reino: Se deste mundo fosse o meu reino, os meus amigos lutariam para que eu não fosse entregue a meus inimigos, mas o meu reino não é daqui. No reino desse rei não se lutava com armas físicas, matando uns aos outros, lutava-se com armas metafísicas da verdade. Quando Pilatos ouviu 2 vezes a insistente palavra verdade, verdade, encolheu os ombros com séptico desdém e murmurou: Que é a verdade? Nesta memorável manhã de 7 de abril, às 9 horas, foi demarcada nitidamente a linha divisória entre os dois poderes que se digladiam no universo: o reino da ilusão e o reino da verdade. Aqui estão os dois embaixadores plenipotenciários dos dois reinos. Um deles no banco dos réus, representando o reino da luz e da verdade. Outro sentado na cátedra de juiz, personificando o reino das trevas e da ilusão. Se Lúcifer ouviu estas derradeiras palavras do Logos, deve ter ficado apavorado e indignado. Este Nazareno, aparentemente derrotado, se atreve a declarar que o reino de Lúcifer é um reino de ilusão e de trevas, que um dia será derrotado pelo reino da luz e da verdade. Evidentemente, um subversivo audacioso, um intruso
nos domínios do dominador deste mundo. Desde a quinta-feira da noite, quando Judas traiu o mestre com um beijo de amizade fictícia, julgava-se Lúcifer vitorioso. E agora esse farrapo de homem, que inspirava compaixão até ao juiz, diz que para vencer não é necessário lutar com as armas do ódio, mas somente com as armas da verdade. Que pretensão! Pilatos, depois de ter ouvido dos lábios do seu réu que ele era rei de um reino que não era deste mundo, se convenceu definitivamente que estava lidando com um visionário místico que sofria de megalomania de realeza. Perante as leis do Império Romano, era ele inocente, e o governador romano o podia absorver como inofensivo. Por isso, em vez de ouvir a resposta à pergunta, aspas, que é a verdade? Fecha aspas, voltou as costas ao réu e tornou a declarar ao povo e aos chefes da sinagoga lá fora: não encontro culpa neste homem. De súbito, aparece um mensageiro com um recado urgente. Vinha por ordem da esposa do governador. O recado enviado pela mulher era este, aspas, nada tenhas que ver com este homem justo, porque nesta noite eu sofri muito em sonhos por causa dele, fechar aspas, ponto. É um corisco minaz que rompe as nuvens sombrias da consciência de Pilatos. Esse réu é um justo, um santo, e uma voz noturna avisou a mulher que Pilatos abrisse mão desse processo. Cláudia Prócola, a esposa, não tem a coragem de dizer ao marido: absolve-o, entre aspas. Prefere aconselhar neutralidade evasiva e tergiversar covardemente. Abre mão do processo contra esse homem injusto. Pilatos, perante a gritaria dos chefes da sinagoga e da plebe por eles assanhada, não teve tempo para refletir. Como típico romano, primava pela clareza do seu senso jurídico, percebia nitidamente a inanidade de todas as acusações contra Jesus. Mas os chefes da sinagoga conheciam o caráter do governador, humanamente frágil. Por isto, abandonaram o terreno jurídico objetivo e assestaram as suas baterias contra os interesses subjetivos de Pilatos, bradando: se soltares esse homem, não serás amigo de César. Ameaçavam com uma denúncia em Roma contra o governador. E, como Pilatos havia cometido graves injustiças, não conhecidas na capital do império, receava ele perder a sua posição de governador da Judéia. Se a sinagoga provasse os crimes que cometera, confessando a sua fraqueza pessoal, ensaiou uma comédia ridícula. Lavou as mãos em público, declarando: sou inocente do sangue desse justo. Vós lava-os a vindes com ele, e o condenou à morte na cruz. Lúcifer exultou. Judas e Pilatos eram ótimos auxiliares dele. Era plenamente vitoriosa a política do poder das trevas, dominador deste mundo. Não sabia ele que esta maior vitória das trevas era o maior triunfo da luz. Trecho do livro Estratégias de Lúcifer, Huberto Roden, editora Martim Claret.